E com o crescente aumento no número de casos e mortes por conta da Covid-19, um estudo da UFAL aponta que Alagoas deve superar o pico da primeira onda ainda esta semana, infelizmente. O repórter Neto Mota tem as informações ao vivo para a gente sobre esse estudo da UFAL, né, Neto Mota, que a gente sempre traz a atualização. Esses dados que eu trago aqui, comparando os boletins da Secretaria de Estado da Saúde em 7 dias, é exatamente um trabalho que a UFAL também faz, só que, claro, muito mais detalhado, com outras análises mais específicas, mas é exatamente esse crescimento. Você está com o professor Badui aí, ele tem mais informações sobre isso, né, Neto? Boa noite. Oi, Edson, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Realmente são números complexos, altos, impactantes do Observatório Alagoano das Políticas Públicas de Enfrentamento à Covid-19 da Universidade Federal de Alagoas. A gente está aqui ao lado do coordenador desse observatório, o professor Gabriel Badui. Gabriel, boa noite. Explica para a gente quando foi que Alagoas registrou os picos de número de óbitos e também número de casos. E é verdade que essa próxima semana esses números podem ser esperados? Boa noite, Neto, boa noite, Edson e todos os que nos acompanham. Infelizmente, a gente tem acompanhado desde o início da pandemia a evolução do cenário aqui em Alagoas e a gente observou naquela primeira onda, no primeiro semestre do ano passado, os picos de casos e óbitos ocorreram entre final de maio e a primeira quinzena de junho. A gente observou naquele momento um pico no número de casos próximos a 6.800 casos e de 158 óbitos. Números muito próximos do que a gente registrou nessa última semana. E considerando ainda que nós estamos em ascensão, então é muito plausível a gente acreditar que nas próximas semanas, infelizmente, nós registraremos números ainda maiores. Professor, para a gente entender melhor, o que foi que ocasionou tudo isso? Todos os dias a gente acorda com a enxurrada de notícias e informações, muito desrespeito às normas sanitárias. Então, assim, o que é que causou, o que é que pode ter causado isso aí? É muito difícil a gente apontar, identificar uma única causa, né? A gente acredita numa conjuntura de fatores. Essa segunda onda que nós estamos presenciando nesse momento no Brasil, em quase todos os estados, né, de forma simultânea, ela foi verificada já em outras regiões do mundo, né? Nós tivemos um tempo maior, mas infelizmente a gente não conseguiu se preparar, a gente não conseguiu adiantar o nosso processo vacinal. Então a gente vem registrando, né, nesse espalhamento da nova variante que foi localizada inicialmente em Manaus, uma das explicações para esse cenário atual, então, é o impacto dessa variante, o que tem aumentado de forma muito rápida o número de casos, o número de óbitos e a ocupação hospitalar. Esse hoje é o indicador que mais tem preocupado, né, uma vez que a gente já vê vários estados brasileiros com a ausência de leitos para o atendimento das vítimas. Então as vítimas graves, em muitos casos, estão morrendo sem mesmo serem atendidas. Então, além do aumento de leitos, a gente tem que ter um aumento dos profissionais de saúde, um aumento de insumos. No momento em que o Brasil vem de forma geral atravessando esse colapso, isso vai ficando cada vez mais difícil. A gente vai chegando cada vez mais próximo desse limite. Então é importante que as pessoas se conscientizem, né, da única saída que a gente tem nesse momento a curtíssimo prazo é se cuidar, é evitar aglomerações, é tomar todos os cuidados que estão sendo colocados pelas autoridades nesse momento. Na visão do senhor, as últimas políticas públicas colocadas por esse último decreto que fez com que Alagoas voltasse à fase vermelha, esses pontos, na visão do senhor, podem resolver alguns pequenos problemas relacionados a esses dados? Por exemplo, pode haver uma diminuição de dados satisfatória por conta das políticas adotadas agora nesse último decreto? A gente vem analisando essas medidas de distanciamento através de um índice de isolamento social apresentado numa plataforma na internet disponível a qualquer pessoa chamada Inloco. Então nós temos uma medida do distanciamento social e a gente observa que nas últimas semanas, desde o primeiro decreto até o final da última semana, houve muita pouca mudança. Então ainda esses decretos iniciais não causaram o impacto que a gente precisa para
conseguir controlar a transmissão. Segundo a literatura, né, as diversas experiências ao redor do mundo e que especialistas têm apontado, a gente precisa, nesse momento, chegar a um índice de isolamento de 60%. No último final de semana, Alagoas registrou um número entre 48% e 49%. Mas no final de semana é um período em que normalmente a gente consegue um isolamento maior. E ao longo das últimas semanas eu chamo a atenção que o índice variou entre 35% e 36%. Então ainda muito distante do que a gente precisa. Então é preciso que a população se conscientize da importância de cumprir esses decretos, porque se eles não forem suficientes, infelizmente, a gente vai ter que adotar medidas mais rigorosas. Professor, muito obrigado pelas informações aqui ao vivo no Cidade Alerta. Impactante, né, Edson Moura? Informações referentes ao isolamento social, uma taxa que estava aí colocada no mundo, que teve muita eficácia e que aqui em Alagoas está bem abaixo, né? Pois é, e mesmo com as medidas de restrição, a gente comentou agora há pouco com o Williams, né, que houve um crescimento comparado às últimas semanas, mas ainda abaixo daquela necessidade. A gente teve, por exemplo, durante o fechamento mais completo, que foi no ano passado, a gente chegou a 60%, 62%, mas não chegou nem aos 70%, que é o ideal. Eu queria que você fizesse uma pergunta para o professor, né, a gente analisando os dados aqui, e eu trouxe como comparativo que, por exemplo, na semana 30 do ano passado, a gente tinha 104 óbitos numa semana, e nessa semana agora a gente chegou a 134. Eu queria que só que ele reforçasse, né, ele falou que o pior da pandemia foi entre maio e junho do ano passado, mas se ele lembra qual foi o pior registro de óbitos em uma semana epidemiológica no ano passado, na primeira onda da pandemia. O Edson Moura está perguntando se vocês lembram quando foi o pior registro de óbitos em uma semana na primeira onda no ano passado. Certo. No ano passado a gente registrou o maior número de óbitos dentro de uma semana epidemiológica no final de maio, onde foram registrados 158 óbitos. Só em termos de comparação, na semana passada nós registramos no estado oficialmente 134 óbitos. Então, considerando essa tendência de alta, espera-se que nessa atual semana ou na seguinte a gente infelizmente atinja esse número. Edson Moura.